Juntos, vamos tecer uma rede de amor que transcende os limites do tempo e do espaço, unindo corações em uma jornada de conexão universal. Você disse que a água tem alguma memória. Sim. Existe alguma viabilidade para trazer esse nível de memória para a nossa vida ou algo assim? Existe alguma evidência científica ou espiritual ou alguma outra evidência disponível para isso? Basicamente, como eu sou químico, eu estou te dizendo isso. Ok. Hoje, tudo bem se eu descer até vocês? Hoje, particularmente nos últimos 4 anos e meio, uma quantidade fenomenal de pesquisas foi feita sobre a água e o potencial da água. Isso começou meio sem querer por causa da maneira como a água utilizável no mundo está diminuindo por pessoa. Na Índia, por exemplo, em 1947. Em 1947, a quantidade de água que um indiano em média tinha, de água potável, hoje nós temos apenas 20% disso. Eles dizem que por volta de 2025, nós teremos apenas 7% do que tínhamos em 1947 por pessoa. De água per capita, somente essa quantidade estará disponível. Portanto, por causa disso, muitas pesquisas aconteceram sobre a água. Foi principalmente a partir disso, mas aos poucos eles se aprofundaram mais e mais e descobriram que o que você, sendo químico, você deve estar bem ciente disso, sem alterar a composição química da água. Você pode reorganizar o arranjo molecular de tal forma que a água vai se comportar de uma maneira completamente diferente do que normalmente. A tal ponto, ela é sensível a tal ponto que, se eu pegar um copo d'água na minha mão e apenas olhar para ele de uma certa maneira e te dar, você sentirá bem-estar. Se eu olhar para ele de outra maneira e te dar, você ficará doente essa noite. Isso não é mais superstição, isso é ciência. Eu vou contar um incidente que aconteceu. Por volta de uns 17 anos atrás, anunciei um programa de 90 dias. Um programa de 90 dias para quê? Bhuta Shuddhi é o aspecto mais fundamental do yoga. Bhuta Shuddhi significa, você sabe o que? Panchabhutas, os 5 elementos na natureza, terra, água, fogo, ar e espaço. Esses são os 5 elementos na natureza. São esses 5 elementos, me desculpe, eu estou em algum lugar. São esses 5 elementos que são os componentes básicos que fizeram esse corpo, que fizeram esse planeta, que fizeram todo o universo, não é? Toda a existência, de certa forma, é um jogo desses 5 elementos. Portanto, Bhuta Shuddhi trata da limpeza desses 5 elementos dentro do sistema. Como esses 5 elementos se comportam dentro de mim determinará a qualidade de quem eu sou. Com base nisso, a forma básica do yoga é simplesmente Bhuta Shuddhi. Tudo mais surge disso. É ensinado em vários fragmentos por muitas pessoas sem compreenderem o todo, a homogeneidade do que isso é, mas essencialmente trata-se de assumir o controle dos 5 elementos. Você pratica Bhuta Shuddhi por um certo período de tempo e você alcança o que é chamado de Bhuta Siddhi, o que significa que você tem controle total sobre os 5 elementos. A tal ponto, existem alguns episódios em que, na hora da morte ou no momento de deixar o corpo, um yogi entra numa sala, as pessoas o trancam por fora, ele entra e depois de alguns dias elas abrem e ele simplesmente não está lá, porque ele desmaterializa a si mesmo. Ele não quer incomodar você com o funeral. Ele não quer que ninguém o carregue para o túmulo. Ele simplesmente desmaterializa seu próprio sistema. 17 anos atrás eu anunciei um programa, pela primeira vez um programa de 90 dias. O porquê de 90 dias é que, aproximadamente a cada 40 e 48 dias, o sistema passa por um certo ciclo no nível elementar. Isso é chamado de mandala. A cada 40 ou 48 dias existe um ciclo pelo qual o sistema passa. Portanto, esse é o motivo pelo qual, se você for a qualquer médico ayurvédico ou a um Siddha Vaidya, ele sempre lhe dará um remédio para 40 ou 48 dias para usar esse ciclo, o ciclo natural do corpo.
Então, eu disse 2 mandalas, no mínimo. 3 seria bom, mas se eu dissesse 3, muitas coisas aconteceriam. Eu disse, com um mínimo de 2 mandalas, se você fizer sadhana, você pode ganhar controle sobre o seu sistema. Aqueles que quiserem vir, venham. E saí da cidade, porque sei que muito drama aconteceria. Agora, numa família, o marido quer vir para os 90 dias, a esposa irá fazer katak. A esposa quer vir para os 90 dias, o marido age como Rajinikanth em casa, o homem com raiva, anda para cima e para baixo como um herói. Tantas coisas, algum drama acontecerá, então eu não quero estar lá. Eu disse, aqueles que quiserem vir, venham, a decisão é de vocês. Então, depois disso eu voltei, você sabe, para uma família particular que eu conheço bem. Você sabe, é uma parte normal da nossa hospitalidade. Quando alguém chega na casa, a primeira coisa que você faz é trazer água. Então essa senhora da casa trouxe água para mim, e ela estava como Kali, de repente, não apenas Katak, ela estava como Kali. Eu olhei para ela, ela era uma senhora gentil, hoje ela está na forma de Kali. Então eu olhei para ela me ofereceu a água e eu disse, Ama, eu não preciso dessa água, eu não preciso beber essa água. Você está como Kali nesse momento. Eu não preciso de prasadam de Kali nesse momento, eu estou bem. Ela disse, por que eu vou envenenar a água? Eu disse, não, você não precisa envenená-la, isso já foi feito. Então eu disse a ela, tome um gole desse copo. Ela tomou um gole do copo. E aí eu disse, traga o copo para mim, eu segurei em minhas mãos por 2 minutos e simplesmente o entreguei a ela. Beba agora. Ela bebeu um gole, explodiu em lágrimas e começou a chorar. Ela disse, é doce. Eu disse, essa é toda a diferença. Agora, seu corpo tem mais de 70% de água. Se a água nesse sistema se comportar de maneira doce, você será pelo menos 70% doce? Se o ar e a terra se comportarem docemente dentro de você, você será pelo menos 90% doce? O espaço nunca incomoda ninguém, não é? Portanto, a ciência essencial do yoga diz respeito ao Buddha Shuddhi sobre tomar conta dos elementos dentro do sistema. Uma vez que você tenha controle sobre os elementos no seu sistema, você também pode influenciar os elementos ao seu redor. Essencialmente, todo o seu trabalho com a vida, todo o seu trabalho no mundo é simplesmente com os elementos, sempre, de uma forma muito básica, não é mesmo? Então, se você tiver certo domínio sobre isso, você vai... O que você quiser, você nem mesmo precisa pensar sobre isso. Sua intenção, você não tem que gerar um pensamento um pouco antes de ter a intenção, é assim que a vida vai funcionar para você. Portanto, o sucesso não é uma tarefa ladeira acima. Se você levar este a um lugar mais alto, se você elevar este ao lugar mais alto que ele pode alcançar, então tudo é ladeira abaixo. Você consegue correr facilmente ladeira abaixo ou ladeira acima? Definitivamente a ladeira abaixo, não é? Então existe alguma evidência científica? Existem evidências científicas substanciais hoje sobre como a estrutura molecular da água pode ser reorganizada sem alterar a estrutura química, mesmo com um simples pensamento ou um toque? O problema é... A sua avó lhe disse isso, não foi? As suas avós não lhe disseram? Você não deve beber água das mãos de ninguém, não deve aceitar comida de ninguém, existe uma certa maneira, você deve receber somente se elas tiverem boas intenções em relação a você. Elas disseram essas coisas para vocês? Mas quando sua avó disse isso, o problema é que se isso vem do Oriente é superstição, se vem do Ocidente isso se torna ciência. É assim que é. Isso tem que mudar. A sua geração é responsabilidade de vocês mudar isso? Mesmo que venha do Oriente, se for ciência, é ciência. Ser acidentalmente afortunado não é a forma de existir. Esse negócio de destino é um bom seguro para lidar com o seu fracasso. O que aparece no nosso caminho não está em nossas mãos, mas o que fazemos com isso está 100% em nossas mãos. Sadhguru
Sadhguru, eu trabalhei muito duro para tirar primeiro lugar no exame de admissão e me colocar aqui. Porém, meu irmão me disse que foi o meu destino que me colocou aqui. Foi realmente o meu destino? Ou foi o meu trabalho duro que me colocou aqui? Onde o seu irmão entrou? Veja, o que as pessoas geralmente chamam de destino é essencialmente o que elas acabam criando inconscientemente. Quando eu digo inconscientemente, enquanto você está sentado aqui nesse momento, enquanto todos estão sentados aqui nesse momento, existe atividade física acontecendo dentro desse sistema. Existe o processo mental, existe a atividade emocional e, é claro, as energias de vida estão ativas. A cada momento, estamos recebendo centenas de informações, esteja você consciente ou não. Então, se eu lhe fizer uma pergunta, desde essa manhã, do momento em que você acordou até agora, dessas 4 dimensões de atividade, quanto você conduziu conscientemente? Que percentual você acha? Poucas coisas. Que percentual você acha? 25%. Você é um homem muito generoso? Está bem abaixo de 1%. Se você andar dali para lá, haverá 25 tipos diferentes de cheiros dos quais você não está consciente, mas que o corpo registra e grava. Existem centenas de tipos diferentes de sons que o corpo registra, dos quais você não está consciente. Dessa forma, ao longo do dia e da noite, acordado e dormindo, isso está acontecendo. Quando você só está consciente de menos de 1% da sua atividade, definitivamente a vida parecerá acidental. Olá? Quando 99% das coisas que você está fazendo inconscientemente, definitivamente a vida parecerá acidental. Se o acidente... Veja, isso aconteceu. Uma pessoa caiu na rua e teve uma lesão cerebral. Depois disso, de repente, ela começou a entender matemática de uma forma maravilhosa. Mas isso aconteceu somente com uma pessoa. Outras milhares de pessoas que fraturaram o crânio nunca se recuperaram disso ou morreram, ou aqueles que viveram com muitas restrições. Então, ser acidentalmente afortunado não é a forma de existir. Portanto, sempre que um acidente agradável acontece, nós dizemos que é o destino. Alguns de vocês até dizem, Deus está fazendo coisas comigo. Quando é que você fez uma parceria com Ele? Eu não sei. Então, posso contar uma história a você? Tudo bem? Isso aconteceu. Sherlock Holmes, você conhece Sherlock Holmes? E Watson foram acampar. E, bem cedo de manhã, às 3:30 da manhã, Sherlock Holmes cutucou Watson. Ele abriu os olhos. O que foi? O que você está vendo? Ele perguntou. Bem, eu vejo um céu limpo e estrelas. O que isso significa para você? Ele disse, bem, isso significa que amanhã será um dia de sol maravilhoso. E perguntou, o que isso significa para você? Sherlock disse, significa que alguém roubou a nossa barraca. Então, nós não sabemos o que está faltando
e algo pode sucumbir aqui e ali, por acaso. Mas não é assim que a vida funciona. Se os seres humanos não se comprometem em criar o seu próprio destino, eles ainda estão tendo um problema evolutivo. Ou seja, eles ainda não estão completamente lá. Porque ser humano significa isso, que nós podemos conduzir a nossa vida conscientemente. Ser humano significa isso, que nós podemos elaborar nossa vida da forma que quisermos. Mas esse negócio de destino é um bom seguro para lidar com seu fracasso. Sempre que você falha, é o destino, é a vontade de Deus. Dessa forma, isso vem acontecendo há muito tempo. Essa não é a natureza fundamental dessa cultura. Nessa cultura, nós ensinamos a vocês, desde a antiguidade, que a sua vida é o seu karma. Nós dissemos a você ou não? Ninguém lhe disse que existe um Deus lá em cima que fará coisas com você. Nós sempre falamos para você que a sua vida é o seu karma. Isso significa que a sua vida é a sua criação. Sem nenhuma influência interestelar sobre você. É você. Seja como for, há 1 milhão de impactos sobre nós. Mas o que fazemos disso ainda somos nós, não é? O que é jogado em nós não está nas nossas mãos. O que aparece no nosso caminho não está em nossas mãos, mas o que fazemos disso está 100% em nossas mãos. Eu preciso lhe contar isso. Quando fui a Coimbatore pela primeira vez, e nós começamos a construir o centro de yoga, esse país é assim, isso é muito estranho. Agora estão todos batendo palmas. Mas naquela época, só havia boatos. Ou eles estão usando drogas, estão fazendo outra coisa, estão aqui para matar a vida selvagem, matar tigres, matar elefantes, todo tipo de coisas. Rumores foram se espalhando, até mesmo a imprensa divulgava esse tipo de coisa. Em seguida, centenas de pessoas famosas da cidade se reuniram e disseram: esse yoga está se espalhando como se fosse uma doença. Essas foram as palavras. Nós temos que fazer alguma coisa. Daí um jovem de cabeça quente disse: vamos pegar um caminhão cheio de gente e derrubar tudo, porque todo centro de yoga naquela época era apenas galpões com telhados de palha. Então eles decidiram que iriam lá acabar com tudo. Hoje está entre os lugares mais notáveis do país, ok? Então, quando eles disseram isso, existia um velho, que já faleceu, um homem sábio, que disse: veja, vocês não sabem com quem estão lidando. Eu conheço esse homem. Se vocês atirarem pedras nele, ele vai construir alguma coisa com essas pedras. Não atirem pedras nesse homem. Então, o que atiram em você, você não pode decidir, mas o que você faz com isso, você decide, não é? É onde está a sua força. Isso é quando você vai provar quem você é, porque você não pode decidir o que vem até você, mas você pode definitivamente decidir o que fazer com o que quer que venha até você. Namaskaram, Sadhguru. Eu tenho uma amiga de infância, ela cresceu num ambiente familiar nada fácil, porque seus pais tiveram um relacionamento bem estranho e, por conta disso, ela cresceu em meio a brigas constantes e falta de amor. Então, ao longo dos anos, eu a vi crescer e se tornar uma pessoa muito reservada. Ela não acredita no amor, não acredita no poder dos relacionamentos. Então, de que maneira podemos impedir que essas relações tóxicas causem tanto impacto negativo em nossas vidas? Veja, todo mundo está encontrando uma certa desculpa para suas próprias infelicidades. Meus pais foram assim, então eu sou assim.
Bem, isso não tem conserto porque nós não podemos mudar seus pais agora, certo? Olá? Nós podemos mudá-los agora? Então você precisa entender isso. Especialmente se você passou por situações difíceis na vida. Ou situações horríveis na vida, digamos. Não é importante que você se torne mais sábio antes das outras pessoas? Antes das outras pessoas que cresceram no conforto, que não sabem o que é ver essas coisas? Não é muito importante que você se torne mais sábio? Não, em vez disso, você escolheu que também se tornaria infeliz porque eles foram pessoas infelizes. Então vamos entender isso. Você tem a inteligência para reconhecer que eles estão vivendo mal. Por que você não tem a inteligência de reconhecer que você está vivendo mal neste momento? E você nem tem sequer a integridade fundamental para ver que, se eu estou vivendo mal, sou eu que estou fazendo isso. Porque existem situações e situações. Para cada um de nós existem situações. De fato, quanto mais você tenta agir neste mundo, cada vez mais você terá de encarar muitas situações desagradáveis, quer você goste ou não, ok? Agora, pelo fato de você encarar situações desagradáveis, você também se tornará desagradável? Ou você usará isso como adubo para florescer numa flor maravilhosa? Essa é uma escolha que você tem. Então, tudo que nos machuca, tudo que de alguma forma é negativo numa determinada situação, se você se tornará sábio ou ficará ferido, é a escolha sua. Não procure por situações ideais, porque esse lugar não existe. Isso não existe. Aonde quer que você vá, estará acontecendo algo que você vai achar que é negativo. Se é negativo ou não, não quero fazer nenhum julgamento, mas, em um determinado ponto, você acha que é negativo. Um monte de pessoas que se inscreveram para entrar na sua instituição, como a ISB, todas elas pensam, se eu entrar na ISB, será como o paraíso. Mas eu tenho certeza de que existem muitas pessoas na sua instituição que pensam que este é o pior lugar no mundo, cheio de políticas, cheio de bobagem, cheio disso e daquilo. Não existem pessoas assim, ou lá? Eu tenho certeza que elas estão lá. Não se transforme em uma delas. Porque em todo lugar tem problemas, certo? Onde tiver duas pessoas, terá um problema. Como nós conduzimos essas questões depende se estamos num estado de resposta consciente a estas questões, ou se estamos tendo uma reação compulsiva a essas questões. Isso determina como nós nos conduzimos. Isso se tornou uma síndrome no mundo todo, porque todos leram um pouco de Freud, um pouco de Maslow, um pouco de todas essas coisas da psiquiatria europeia, e todo mundo é psiquiatra. Porque meus pais eram assim, eu sou assim. O que é isso? Onde está a sua inteligência? Se seus pais eram assim, você tem que fazer um juramento. Você nunca vai ser assim, olá? Sim ou não? Se seus pais viveram tão mal, se isso for verdade, eu nem sei se eles viveram mal ou não, isso é a percepção que ela tem disso, certo? Nós não sabemos como eles viveram, mas, de acordo com as palavras dela, suponho que isso seja verdade. Se eles viveram mal, não é da sua conta ver que, nunca, jamais, você vai cometer os mesmos erros que eles cometeram na vida deles? Não é disso que a inteligência humana é capaz? Ou a inteligência humana é como, você sabe, eles estudam ratos e fazem todo tipo de conclusões sobre os seres humanos atualmente. Muitos experimentos sobre seres humanos são feitos em roedores. Nós estamos olhando o comportamento dos roedores e as pessoas dizem, os seres humanos são assim, assado. Não é uma história triste sendo a criatura mais evoluída neste planeta? Eu quero que você entenda. Para que você chegasse a este nível de inteligência, milhões de anos de trabalho evolutivo foram necessários para você chegar aqui, no ápice da evolução deste planeta. Portanto, sendo o ápice da evolução, estamos demonstrando que estamos no topo do mundo? Estamos?
Não, nós queremos nos sentar na cabeça de alguém e pensar que estamos no topo do mundo. Não, nós já estamos no topo do mundo, como seres humanos, não é mesmo? Mas veja a maneira que estamos nos comportando, o tempo todo reclamando de uma coisa ou de outra. Vamos entender isso. O que o mundo joga em cima de nós não é necessariamente uma escolha sua, mas o que você faz disso é totalmente de sua escolha. Sim? O que você faz disso é completamente escolha sua. Sua experiência de vida. Isso é o que cada um de vocês, jovens, deve entender. Se você quiser que seu potencial se abra no mundo, uma coisa importante que você deve consertar na sua vida é que a sua experiência de vida, seja paz ou agitação, seja alegria ou tristeza, felicidade ou, sofrimento, seja qual for a sua experiência, ela é inteiramente feita por você. As outras pessoas estão fazendo o que querem, estão conduzindo seus próprios dramas. É a sua reação a isso que está lhe causando essas experiências. Agora mesmo, se eu insultar você, eu não vou, só estou dizendo, Mridu. Suponha que eu insulte você. O insulto está na minha boca. Não é uma bala, ela não vai e lhe atinge, mas é a sua reação que causa sofrimento, não é? Suponha que eu insulte você gentilmente em tamil, ou em telugu, ou em canarês. Esse rapaz vai entender, isso é um problema, mas... Se eu insultar você numa língua que você não entende, com um sorriso no rosto, você vai achar que estou dizendo coisas doces para você, não é? E você me responderá gentilmente. Então, eu estou lhe dizendo, sua experiência sobre o que está acontecendo com você neste momento é 100% determinada por você. A experiência humana acontece internamente, não externamente. As influências externas estão aí. Até onde permitimos que elas nos afetem, a menos que sejam situações físicas? Você está numa zona de guerra, alguém está atirando em você. Isso é outra questão, certo? Isso precisa ser tratado de uma forma diferente. Até mesmo lá, uma resposta consciente lhe dará uma melhor chance de sobreviver que reações destemperadas. Portanto, o privilégio de ser humano é isso, que nós temos uma inteligência para determinar o que deve ser a nossa experiência de vida. Outras criaturas estão numa reação natural, instintiva, compulsiva. Supostamente, nós deveríamos estar acima disso, mas a maioria dos seres humanos está tentando refutar isso, e está também num estado compulsivo de reação. E, acima de tudo, os pais. Bem, eles estão vivendo da maneira que sabem melhor, não é? Se eles soubessem fazer melhor, eles teriam feito melhor. Eles estão fazendo o seu melhor. Bem, eles lhe conceberam, o que é uma coisa fenomenal. Talvez não voluntariamente, mas eles lhe conceberam de um jeito ou de outro. E lhe deram comida suficiente, educação e todas essas coisas. Tudo o que você precisava e o trouxeram a esse nível. Agora não continue olhando pelo retrovisor para sempre. Eles o criaram, você cresceu e se tornou adulto. Você sobreviveu, certo? Muitas crianças morrem muito cedo, os pais não conseguem providenciar o sustento. Milhões de crianças morrem no mundo, porque os pais não conseguem providenciar o sustento para as crianças que eles conceberam. Eles criaram você, você cresceu e você fica olhando pelo retrovisor. Por favor, deixe de olhar pelo retrovisor e olhe para frente, porque você não pode consertar seu passado. Não tem como consertar o ontem, mas você pode criar o amanhã. Vamos fazer isso acontecer. Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você. Quais seriam os sons que você conseguiria emitir? Eu quero que você experimente e veja. Certamente você pode fazer A. Possível? Sim, possível. O que mais? Suponha que você não tivesse língua.
Quais são os sons que você conseguiria emitir? Você pode fazer A, você pode fazer U, você pode fazer Tente qualquer outro som. Alguém que não pode falar. Uma pessoa muda, que não pode falar. Quais são os sons que ela faz? A, U, Porque esses 3 sons não requerem o uso da sua língua. Veja, se você remover a sua língua, você é capaz de produzir apenas 3 sons, A, U, Você está usando a língua, colocando a língua em diferentes posições no seu palato para misturar esses 3 sons e produzir todos os outros sons que você produz. Se você conhece algo sobre a televisão a cores, você sabe que existem apenas 3 cores básicas. Usando essas 3 cores, você vê todas as outras cores possíveis na tela. Da mesma forma, existem apenas 3 sons básicos. Usando esses 3 sons, você é capaz de produzir todos estes outros sons. A língua apenas o ajuda a misturar esses 3 sons de muitas maneiras complexas. Agora, esses 3 sons, A, U e Ma, são referidos como sons básicos ou sons universais, porque esses 3 sons são a base de todos os outros sons que você pode emitir. Se você emitir esses 3 sons juntos, o que você obtém? Não é Om. Então, esses são os 3 sons básicos que são a base de todos os outros sons que você pode produzir. Portanto, Aum é conhecido como o som universal ou o som básico na criação. Se isso for verdade, por que apenas uma certa religião parece estar usando Aum como uma marca para si mesma e em nenhum outro lugar isso é conhecido? Isso não é verdade. Onde quer que haja um ser realizado, ali estará o som Aum. Por exemplo, o cristianismo nasceu em Jerusalém, onde a língua na época era o aramaico. O aramaico tem uma certa inflexão em que o som é dominante. Então, no cristianismo, quando encerram algo, nos dias de hoje, o que quer que eles digam, eles terminam com Amém. Se você observar a forma que se diz no Vaticano, sempre se diz Amém. Se você remover o N e disser Amém, fica Se você quiser entender isso, poderá ver uma inflexão semelhante em Tamil. Sim, por exemplo, Ram. Você conhece Ram, nascido em Ayodhya? Ele veio para o sul. Quando ele veio para o sul, quando Ram entrou em Andhra Pradesh e Karnataka, as pessoas o chamaram de Rama. Então ele cruzou a fronteira de Tamil Nadu e as pessoas o chamaram de Raman. Se Krishna vier para Tamil Nadu, o que você faz? Krishnan.
Se Arjun vier para Tamil Nadu, o que você faz? Arjunan. Se Bhim vier para Tamil Nadu, o que você faz? Bhiman. Qualquer pessoa que passar pela fronteira de Tamil Nadu será anificado. Essa inflexão do an em Tamil é muito mais forte do que no aramaico. Amen. Você tira o N, fica apenas Am. Hoje em dia, esse Amen foi para os Estados Unidos da América e se tornou Amen. Essas são distorções culturais e linguísticas que acontecem. No Islã, nasceu também na mesma região, sob as mesmas influências culturais e linguísticas. Eles dizem Amin. Retire o N e diga Amin. Ah, é o mesmo som. Porque onde quer que um ser humano se torne silencioso por sua própria natureza, não é um silêncio do professor da escola, não é um silêncio de tampar seus ouvidos. Se você se torna silencioso por sua própria natureza, o som Aum irá reverberar no sistema, porque o som raiz para a sua existência física é o som Aum. Quando o som Aum reverbera, ele começa logo abaixo do umbigo e termina na ponta do seu nariz. Essa reverberação ocorrerá por si só. Então, quando um ser humano senta verdadeiramente em silêncio, com um silêncio interior absoluto, ele sempre se torna consciente do som Aum. Quando ele transmitiu, isso ficou distorcido ao longo do tempo de acordo com as influências linguísticas e culturais. Até na Índia, Aum se tornou Om. Não é Om. Você abre a boca e diz Ah, fecha gentilmente a boca e se torna U. Fecha totalmente e se torna O som Aum tem inúmeros benefícios. Mesmo hoje, se alguém vier aqui com qualquer tipo de perturbação psicológica, a primeira prescrição é sempre Aum. Você faz isso por algumas semanas, você se estabiliza e depois seguimos para outros aspectos. Eu posso mostrar-lhe centenas de pessoas que, do ponto de vista médico, acreditava-se que elas precisariam de medicamentos psiquiátricos pelo resto de sua vida e que se livraram completamente da necessidade de medicação simplesmente pronunciando Aum. Se você está sofrendo com medo excessivo, sonhos distorcidos, pesadelos, mente instável, corpo instável, se a sua condição geral é fraca, você tende a adoecer com muita frequência. Especialmente as crianças, se elas têm distúrbios de atenção, pronunciar Aum por alguns minutos por dia fará uma enorme diferença para ela. Se você tem problemas que você não consegue encontrar uma solução na sua vida, pronunciar Aum será realmente transformador para você. Em algumas semanas, você poderá notar uma diferença fenomenal na forma como funciona, porque esse é o
Continue sua jornada de autoconhecimento e expansão de consciência conosco. Compartilhe este vídeo para inspirar outros a se juntarem a nós nessa jornada de crescimento pessoal.